Ainda na noite de sábado, o corpo do jornalista Luciano do Valle foi liberado. O caixão foi levado do aeroporto de Uberlândia para Campinas, cidade natal do narrador. Uma das filhas, a enteada e a esposa dele vieram até Uberlândia. Flávia do Valle lembrou que antes de embarcar para a cidade mineira, Luciano não queria fazer a viagem. Hoje ele falou que ia embora, que ele não queria ir embora. E eu falei, mas você não está indo embora, você está indo trabalhar. E ele foi muito triste, muito chateado. E o Fernando Fernandes me ligou e a gente estava... Enfim, eu estava deitada, meu filho estava dormindo com a minha mãe. E quando veio a notícia, de certa forma eu já esperava. Luciano do Valle vinha de São Paulo para o Triângulo Mineiro, onde transmitiria a partida entre Atlético e Corinthians pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. Durante o voo, ele passou mal. Um médico cardiologista de Uberlândia, que estava no avião, prestou os primeiros atendimentos. O narrador chegou a ser levado para um hospital particular da cidade, mas não resistiu. Ele teve uma síndrome clínica que é chamada morte súbita. É a morte que acontece na primeira hora desde a instalação do sintoma. Então não se sabe a causa. Há um leque das possíveis causas de morte súbita que estão sendo investigados, entre eles o infarto, a dissecção de aorta, a embolia pulmonar. O que a gente destaca, que o Fernando Fernandes falou e nos consola, é que ele não sofreu e ele teve toda a assistência possível nessa situação. Fernando Fernandes, companheiro de equipe de Luciano do Valle, também estava no voo. Amigos há mais de 20 anos, o repórter esteve com ele até o fim. Um paizão, um irmão. Nessa situação, infelizmente, a gente perde mais do que um narrador de futebol, a gente perde um brasileiro que amava o país dele, um cara que sempre jogou para frente as cores do Brasil, o hino nacional, a bandeira, o esporte nacional. Várias vezes a gente conversava, que a gente não sabia, falava, pô, o que a gente faz de bem para a sociedade, né? Que é uma coisa muito efêmera, narrar futebol, parece que é uma coisa banal, né? E na realidade não era nada disso, a gente levava alegria, levava felicidade, trazia energia e a gente sempre questionava isso. E o Luciano do Valle foi um cara que soube potencializar isso como poucos na história do Brasil, né? Um locutor esportivo. Assim, Luciano do Valle gostava de ser definido. O jornalista ficou conhecido como narrador, onde ganhou a fama de gol mais bonito do Brasil. Ele morreu a caminho de fazer o que mais gostava, narrar. E o palco seria o Estádio Parque do Sabiá, aqui em Uberlândia. Um ídolo que parte e deixa uma lacuna no coração dos apaixonados pelo esporte. Estava muito afim dessa Copa, estava muito afim dessa Olimpíada no Brasil, era o maior sonho dele, porque o Luciano andava um pouco já desgastado com a imagem dele no futebol. Ele queria muito, estava com sede de Olimpíada. Mas hoje foi um dia realmente diferente. Foi um dia em que ele acordou, que ele queria dar presente de Páscoa para todo mundo. Foi tomar banho já meio chateado e quando veio falar comigo, teve essa frase. Ele disse, eu não queria ir embora. E eu fiquei meio surpresa, assim, dele não querer ir embora, porque, afinal de contas, na segunda-feira, às 6 horas da manhã, ele estaria em casa. Mas o coração da gente, acho que às vezes, ou a cabeça, não sei, acho que Deus manda algumas mensagens e a gente, por trabalhar com emoção, por trabalhar com televisão, por saber que as coisas realmente têm que ter emoção, não tem outra forma de trabalhar em televisão, tem que amar o que faz, porque é difícil. De certa forma, eu já sabia. Luciano deixa viúva e um filho de 4 anos. Ele ainda era pai de 3 filhas, frutos de casamentos anteriores.